Olá! Olho por olho, dente por dente, linchamento, fazer justiça com as próprias mãos são punições baseadas em opiniões próprias, sem o cumprimento da lei. Parece cena de filme, mas ainda está presente nos dias de hoje. Em que contexto acontece? Quem pratica sabe o que de fato é justiça? Vamos começar o fórum falando do rapaz açoitado por seguranças após furtar um chocolate. Optamos por não mostrar os vídeos que circulam pela internet por se tratar de imagens muito fortes. E para debater o assunto estão aqui comigo Rafael Mesquita da Rosa, advogado criminalista e professor, e Lúcio Castelo Branco, psicanalista e doutor em ciências políticas. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, não veicular vídeos é uma novidade aqui no fórum. A gente sempre traz exemplos, traz personagens, justamente para enriquecer o debate. Mas nesse caso, quando eu recebi o vídeo, eu fiquei assim tão tocada que eu pensei, por quê, né? Por que divulgar? Por que disseminar esse tipo de imagem? A gente precisa debater o assunto, claro, né? E por isso vamos debater sem mostrar as imagens. Então, Lúcio, é um caso que chama muita atenção, né? Um chocolate, um furto de um chocolate fez com que seguranças levassem esse rapaz de 17 anos, é um acontecimento recente, né? Para um quarto, despiram, açoitaram, amarraram. Eu queria que você comentasse, né, esse caso e me respondesse o seguinte: quem pratica isso tem noção do que está fazendo? Tem noção do que faz, sim. É uma decisão deliberada e cumpre uma função, lamentavelmente, decorrente do vácuo deixado pelo Estado para regular legítima e legalmente qualquer situação conflitiva ou qualquer transgressão ou delito. Mas esse caso merece uma decodificação. Por quê? Os seguranças, geralmente pessoas de origem humilde, encontram uma vítima tão humilde quanto os algozes, não é? Curiosamente, mas é assim que a hierarquia social perversa se reproduz. Outro ponto a ser abordado é a questão do chocolate. Se não fosse um chocolate, mas sim milhões de reais ou de dólares, pedras preciosas, ouro, o tratamento seria outro, inclusive por parte dos seguranças. O tratamento seria nobiliárquico, seria um tratamento para um privilegiado, dos subalternos para o privilegiado. Ou seja, a hierarquia social em nosso país, e não só em nosso país, isso é mitigado pela consciência da lei, não é? Da ordem jurídica, socialmente legitimada, mas em todo lugar há uma reprodução de uma relação entre senhor e súdito, senhor e escravo. Deixando claro que a gente não está tirando o peso do furto, sem né? dúvida, não é isso que a gente está querendo dizer, e sim a questão, se fosse um centavo, da justiça com as próprias mãos. Então, eu aproveito para falar com você, Rafael, o que diz o Código Penal sobre isso, né? A gente tem a questão do artigo 345, que fala do exercício arbitrário das próprias razões. É somente esse artigo que fala sobre isso ou tem mais alguma coisa? Perfeito. De início, eu gostaria de agradecer o convite, o privilégio de poder compartilhar esse momento com o Dr. Lúcio e deixar claro que, em regra, o ordenamento jurídico pátrio veda a autotutela, veda a vingança privada. O artigo 345 é um dispositivo que pode ser utilizado como exemplo, como ilustração. Então, o artigo 345, que versa sobre o exercício arbitrário das próprias razões, é um crime contra a administração da justiça. Na atual concepção do Estado Democrático de Direito, cumpre ao Estado juiz exercer a função jurisdicional, dizendo o direito, aplicando aquilo que ele entende como que é justo, como é uma pena justa. Então, o exercício arbitrário das próprias razões é um exemplo de vedação
com relação a essa arbitrariedade que o particular venha praticar, né? Não obstante, nós podemos citar aí, dentro desse exemplo, desse vídeo ocorrido aí com esse rapaz, o crime de tortura, não é verdade? Então, há essa proibição. O Estado brasileiro vem se manifestando de forma enfática, inclusive na produção legislativa, combatendo esses abusos, seja por particulares, seja por agentes públicos. Lúcio, na literatura a gente tem duas classificações, né? Tem os justiceiros e nós temos os apologistas de se fazer justiça com as próprias mãos. Qual é a diferença entre esses dois personagens? A justiça com as próprias mãos é um equívoco absoluto ao arrepio da lei, como explicou muito bem o Rafael, não é? Mas a legítima defesa, por outro lado, é um direito e que deve ser exercido. Por quê? O cidadão é a individualização do Estado. Então, o cidadão, teoricamente, tem até poder de polícia, mas no Brasil isso viraria uma piada, evidentemente, porque é uma sociedade fora da lei. É uma sociedade que não internalizou as formas legais de solução de conflitos. Então, isso provoca um certo desespero e apelos a linchamentos, a uma justiça totalmente absurda, não é? Que não pode ser defendida por ninguém. Defender esse tipo de ação é um crime e que deveria ser punido com todo o rigor da lei. Em relação à legítima defesa, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque qual é o limiar, né? Em que caso cabe legítima defesa? Até onde a pessoa pode ir? Perfeito. O legislador prevê no artigo 25 do Código Penal o Instituto da Legítima Defesa. A finalidade é justamente trazer situações específicas, como o Dr. Lúcio mencionou. Então, na legítima defesa, eu tenho a possibilidade ofertada pelo Estado de autopreservação. Então, o objetivo da legítima defesa não é a vingança privada, mas é a preservação daquela pessoa que está em situação de perigo atual ou iminente. Além de mencionar que existe a figura da legítima defesa para preservar terceiros também. Mas o próprio legislador estabelece limite. São os critérios objetivos e subjetivos. Por exemplo, é considerada a legítima defesa quando a pessoa que assim atua utilizando os meios necessários para coibir aquela injusta agressão. Então, o magistrado, diante de uma situação concreta, ou qualquer ator do direito, vai verificar se naquela situação eu utilizei dos meios necessários, foi proporcional ao meu revide. Então, isso deve ser analisado caso a caso. Um exemplo prático para a gente entender Vamos imaginar melhor. o seguinte, imagine que você está sendo vítima de um roubo e você está ali, enquanto vítima de roubo, você reage. E ao reagir, você acaba por tomar a arma daquela pessoa, do agressor. Se você retira a arma daquela pessoa e o agressor passa a fugir, não haveria necessidade de você desferir disparos contra aquela pessoa. Então, não se trata de legítima defesa. É diferente, por exemplo, quando você verifica, imagine a situação que você está armado, o agressor vem na sua direção, você o avisa que ele deve parar, ele não obedece à sua assertiva, continua vindo na sua direção, desferindo ameaça, e aí então você sente a necessidade de desferir disparos. E aí nós vamos ter uma discussão acerca da quantidade de disparos que são suficientes para deter aquela pessoa. Porque uma coisa, se eu desferir um disparo e aquela pessoa, não devo prosseguir. Outra coisa, sou eu desferir um disparo, 2, 3, e ainda assim aquela pessoa vir na minha direção com ímpeto agressivo. Então, quando o legislador fala de meios necessários, há de se verificar essa proporcionalidade, que varia eventualmente de caso para caso. Lúcio, historicamente, como é que se comporta essa questão da tortura, né? Em algum momento isso foi permitido no Brasil? A tortura é, a priori, um crime hediondo.
Mas é um crime que tem uma tradição histórica multimilenar. O próprio trabalho escravo é uma tortura. Mas delimita-se o conceito de tortura às práticas medievais, que foram, inclusive, abençoadas pelo papado, paradoxal e perversamente. Bom, as práticas de tortura foram legitimadas, sobretudo, pelo colonialismo eurocêntrico. Basta que se veja o filme sobre a guerra na Argélia, sobre a ação francesa no Vietnã, basta que se leia os trabalhos do general Tranquier. E essas práticas foram copiadas, coladas pelos serviços de informação norte-americanos, reaplicadas no Vietnã e difundidas mundo afora, sobretudo nas áreas de influência dos Estados Unidos. A tortura foi utilizada no Brasil. Bom, deve-se também observar em que medida e por quê. Será que o terrorismo justifica a prática de tortura, a aplicação da tortura? São questões muito delicadas, são limiares muito difíceis, sobretudo se imaginar que o terrorismo atual assume uma dimensão cósmica, com armas nucleares táticas, armas químico-biológicas. Se o sujeito faz parte de uma facção, evidentemente, ele terá um treinamento para não responder às perguntas do agente legal, nem sempre legítimo, nem sempre com uma ação legítima. Muito bem, o que fazer? Essa é a pergunta. Essa já é uma discussão bem mais profunda, não né? é? Rafael, rapidamente para a gente terminar essa primeira parte do nosso programa, nesse caso que a gente usou, para esses seguranças, que tipo de crime, né? Eles vão ser penalizados, com certeza. Que tipo de crime eles podem vir a responder? Perfeito. Como o doutor Lúcio bem colocou, a tortura, em certo momento histórico, foi utilizada até como técnica de combate. Não obstante, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a preocupação e o interesse mundial em coibir essa conduta. Aqui no Brasil surgiram diversos dispositivos legais e vale a pena citar a Lei 9455, assim como a 8.072. A Lei 8.072 equipara a tortura a crime hediondo e a Lei 9.455 vem tipificando, destrinchando o que seria a tortura, que conduta é essa para fins penais. Então, em que pese diversas divergências doutrinárias e jurisprudenciais, há quem defenda, e eu me filio a essa corrente, que os seguranças, ao praticarem essa conduta, eles devem responder por tortura. Ao ler a Lei 9455, a doutrina aponta diversas classificações acerca dessa conduta, como, por exemplo, a tortura-prova, que é aquele sofrimento físico ou psicológico a fim de obter uma confissão. Neste caso específico do vídeo mencionado, nós estamos diante da tortura por tortura, prevista no parágrafo 1º, artigo 1º da respectiva lei. O que seria essa tortura por tortura? São aquelas situações em que eu tenho um preso sofrendo violência física ou psicológica, ocasionando-lhe esse sofrimento. Então, ele já estava preso, porque qualquer pessoa pode efetuar a prisão em flagrante, e estava sendo infligindo a ele práticas não previstas em lei. Então, os agentes, em que pesem ser particulares, iriam responder por tortura, sim. Ok. Muito obrigada. A gente vai fazer uma rápida pausa, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é justiça com as próprias mãos. Vamos falar agora do linchamento, que é quando um grupo pratica violência contra outra pessoa ou contra outras pessoas também, né? Lúcio, o que dá início ao linchamento, né? Muitas vezes a gente percebe que existe uma pessoa brigando com a outra e de repente acontece um agrupamento, né? Pessoas de um lado, muitas pessoas
batendo em uma única pessoa, por exemplo. Como é que isso funciona no imaginário de quem vai se agrupando, muitas vezes sem saber o que está acontecendo? Bom, isso tem a ver com o inconsciente coletivo. Civilização é uma resposta a uma violência que existe permanentemente em qualquer sociedade humana. É um fermento, não é? Necessário, inclusive, à conjunção social. Mas a violência contagia, a violência desmedida contagia e surpreende, inclusive, porque chega a contagiar pessoas que, teoricamente, seriam incólumes a esse contágio. O caso de um linchamento é típico. As pessoas se acham motivadas a fazer justiça com as próprias mãos, porque o sujeito transgrediu, ou estuprou, ou cometeu atos absurdos, inconcebíveis. Então, isso é difícil delimitar isso do ponto de vista da repressão legal, porque geralmente o linchamento é consumado antes da interveniência do agente legal. E com o aplauso de massas. Não é? É mais ou menos a relação, não é, de colaboração que houve na Alemanha, que houve na Rússia, nos regimes totalitários, entre não é, a população e os algozes, não é, os dominadores totalitários. Rafael, linchamento é crime, é previsto em lei? Está certo a gente falar em linchamento quando uma pessoa é agredida dessa forma, mas não morre? Perfeito. Complementando a ideia do Dr. Lúcio, Hannah Arendt já dissertava sobre a banalização do mal. E é isso que se verifica nesse crime. Há quem defenda que o linchamento é um crime multitudinário, situação na qual, então, várias pessoas tomadas de um ímpeto de vingança ou de pseudo-justiça passam a agredir alguém, não é verdade? Não há especificamente no Código Penal a previsão deste tipo. Não obstante, há de se verificar o que nós denominamos de elemento subjetivo, ou seja, ao participar dessa conduta, ao participar de um linchamento, qual era o meu intuito? Se o meu intuito era provocar a morte, eu hei de ser responsabilizado pelo homicídio. Se o meu intuito era praticar lesões corporais, no mesmo sentido. Então, isso depende muito da situação. Há de se verificar, no caso concreto, a atuação de cada pessoa, né? É uma matéria um tanto quanto divergente, porque, primeiro, é difícil, diante de uma agressão coletiva, ter provas que sejam aptas a individualizar a conduta de cada um. Ou quem começou. Exatamente, não é verdade? Então, é uma questão um tanto quanto difícil de sopesar, difícil de individualizar a conduta. Então, em face dessas especificidades, há de se observar. O ímpeto era de matar, o ímpeto era de lesar, o ímpeto era de torturar. Lúcio, analisando o comportamento mais uma vez, a gente pode afirmar que onde a população acha que não há lei, não sente a presença do Estado, eles sentem essa força para tentar criar essa legislação, entre aspas, de alguma forma? Exatamente isso. A ausência do Estado cria a grilagem, as favelas, não é? Ou agora adoçadas com a palavra comunidade, o que é um absurdo, porque comunidade é uma integração social em função da identificação de valores comuns, e não é isso. A população das favelas é uma população refém da criminalidade, que impõe uma lei, não é? Impõe uma lei, impõe a lei do silêncio, impõe a lei da colaboração. Então, há uma relação colaborativa que é de difícil dissolução, difícil separação. Só a lei pode fazer isso, só o império da lei consegue fazer essa discriminação estruturante. Rafael, é importante a gente dizer que mesmo quem rouba, quem furta, quem mata, quem tortura, tem direito a um julgamento formal, né? Porque muitas vezes, inclusive esses casos de linchamento, por exemplo, a pessoa que é o foco
muitas vezes ela não cometeu, né? Tem o caso de uma mulher no Guarujá que ela foi linchada, né? Sim. Porque estava sendo acusada de bruxaria. Enfim, tem vários casos, né? Que a gente podia trazer à baila, mas esse daí é bem emblemático. Então é importante a gente dizer isso, né? Que você pode estar entrando numa onda de linchamento, né? Seguindo a toada de todo mundo e entrando numa fria ainda maior, né? Não que você tenha o direito de linchar alguém, mas você pode estar entrando no linchamento de alguém que não cometeu nada, inclusive, né? Perfeito. Na tentativa de se fazer justiça com as próprias mãos, invariavelmente situações de injustiça são provocadas. O ordenamento jurídico na seara penal é regida pelo seguinte pensamento: ninguém é considerado culpado senão após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, enquanto eu não tenho uma sentença condenatória, e relembrando que a atribuição de dizer o direito é do Estado e não do cidadão ou da vítima daquele suposto delito, há de se destacar que o devido processo legal garante a ampla defesa e o contraditório. E a ampla defesa e o contraditório, além de estarem esculpidos na Constituição Cidadã, ganham relevância justamente nesse aspecto. O intuito é que seja feita justiça, e a justiça só pode ser feita quando eu dou oportunidade à outra parte de se manifestar acerca da sua percepção com relação àqueles fatos. Então, invariavelmente, a Constituição, ao trazer esses princípios, visa coibir essas condutas arbitrárias. Lúcio, historicamente, a gente tem alguns casos de linchamento, né? Por exemplo, um dos primeiros linchamentos reconhecidos foi um que aconteceu em 1585 na Bahia. Depois a gente tem a Guerra dos Emboabas no século XVIII, com a aproximação da abolição da escravatura, vários episódios, né? E alguns historiadores dizem que a gente estaria evoluindo, né? Ao invés de diminuir esses episódios, não, eles estão aumentando. Você concorda com isso? Não, não concordo. E me baseio, inclusive, nos esclarecimentos professorais do Rafael, muito lúcidos, muito precisos. É o seguinte: hoje, inclusive pela onipresença das redes sociais, há uma transparência imensa de tudo que ocorre e, sobretudo, na área relativa, no caso, não é, do objetivo deste programa, no que concerne às injustiças, às transgressões da lei. Isso adquire uma força social muito, muito forte. Isso significa uma pressão para que haja correção, para que haja um emprego da lei e não a justiça arbitrária, decidida por qualquer um no calor das emoções. Quer dizer, eu não concordaria jamais com isso. Eu acho que há um avanço civilizatório muito grande nesse sentido. É claro que isso pode ser discutido se levar em conta, não é, a presença das armas de destruição em massa e de destruição global. Mas isso transcende os limites da nossa discussão. Se a gente colocar também nesse pacote os linchamentos virtuais. É, do mesmo modo, um linchamento. É um linchamento em tempo real, certo? Sem que haja uma agressão física imediata, mas é um crime também, sem dúvida alguma, a destruição de uma pessoa que, a partir de meios virtuais, torna-se real. E o linchamento virtual é crime, né? Com certeza. O objetivo da dignidade da pessoa humana, enquanto vetor norteador da Constituição de 88, não é proteger somente a integridade física, mas também a integridade moral e psicológica. E quando eu trabalho com linchamento virtual, normalmente eu estou relacionando a crime de calúnia, difamação ou injúria. E ao utilizar esse meio virtual, sem dúvida alguma, há a previsão de que a pena será então aumentada.
Então, o objetivo destes tipos penais é proteger a moral da pessoa, como ela é vista perante a sociedade. Para a gente terminar, Lúcio, tanto na questão da tortura quanto no linchamento, né, existem alguns estudiosos que dizem que há um estereótipo, outros não concordam, né? Qual é a sua opinião? Há um estereótipo do torturador e do torturado. E, curiosamente, do ponto de vista analítico, há uma interação indissolúvel de ambos. Mas essa relação é uma relação extremamente complexa e tem que ser analisada objetivamente, doa quem doer, tanto a vítima quanto ao carrasco. Ok, suas considerações finais. Importante destacar que a justiça perde os seus contornos a partir do momento que eu me torno autor ou pretenso autor da sua implementação. A justiça se dá quando são observados direitos e garantias fundamentais inerentes a todo cidadão, inclusive com relação à vítima. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3º, veda tratamento desumano, degradante, bem como as práticas de tortura. Então, em que pese esse momento um tanto quanto peculiar que nós vivemos, o que se espera do Estado Democrático de Direito brasileiro é que as leis continuem valendo e que seja garantida a integridade física, moral e psicológica de toda pessoa que esteja em conflito com a lei. Ok. Obrigada, Rafael. Prazer. Obrigada, Lúcio, pela participação no programa. E obrigada também a você que assistiu ao Fórum. A gente termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também em nossas redes sociais. YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até logo.